noite, gente. Paz e alegria. Chuvas são as bênçãos de Deus, não é? Não é bom? Vamos tomar chuva? Quem gosta de tomar chuva? Então o trabalho está encerrado, todo mundo vai para a chuva agora. É. Interessante que o tema da palestra tem um pouco a ver com chuva. Nós vamos narrar uma passagem do Evangelho de Jesus, que está nesse nosso livro aqui, Socorro e Solução. O capítulo é Na Tempestade. Então o plano espiritual já está colaborando e espero que só fique na chuva. Esse capítulo Na Tempestade, eu estou refletindo sobre uma passagem do Evangelho que está lá em Mateus. Vocês vão lembrar, uma passagem conhecida, intrigante, que ela começa quando termina a multiplicação dos pães. Vocês lembram daquele episódio que Jesus multiplicou pães e peixes? Alimentou 5.000 pessoas. E aí, quando terminou aquele banquete, Jesus falou para os discípulos: vão para o outro lado do lago. Era o lago de Genezaré, ou também chamado Mar da Galileia. Peguem um barquinho e vão indo na frente que eu vou depois. Interessante, né? Eu fico imaginando Jesus conversando isso com... vou na frente, depois eu chego mais tarde lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque Jesus falou aqui, diz o evangelista, que Jesus falou assim para mim: eu quero me despedir das pessoas. Olha aqui, que delicadeza de Jesus. Vocês vão na frente que eu quero me despedir das pessoas. 5.000. E depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha para orar, sozinho. Enquanto isso, os discípulos pegaram o barco e estavam lá, indo em direção ao outro lado. E Jesus orando. Também me chama a atenção aqui essa dinâmica de Jesus. Ele trabalha, atende 5.000 pessoas, depois o que ele faz? Se recolhe. Em oração. Ou seja, ele também precisa de alimento espiritual. Jesus não é autossuficiente, como nós muitas vezes somos. Não é? E ele então estava lá, orando, sozinho. Só que a determinada altura, isso já era noite, uma tempestade vem ali onde que estavam os discípulos. Ventos fortes, chuva intensa, e esses ventos movimentavam ondas. E os discípulos então começaram a ficar temerosos com o destino deles. O barco vai virar. Onde está Jesus? E onde que ele estava? Orando. Só que, em determinado momento, no auge daquele desespero, narra que o Evangelho, que nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Você imagine a cena.
Ele vem surfando, andando sobre as águas. Os discípulos, quando olharam, diz assim, eles gritaram de medo, dizendo: é um fantasma. Interessante. Por que que eles olharam para Jesus e chamaram ele de fantasma? Aí surgem duas teorias, duas possibilidades. A primeira é: Jesus estava lá no monte orando, o corpo dele ficou lá, e ele foi em espírito atender lá, socorrer os discípulos. É uma possibilidade. A outra, não, é que ele veio em corpo e espírito. Mesmo porque, nós vamos ver mais para frente, que ele acaba entrando no barco, sem querer contar o fim da história, e já contando, ele entra depois no barco. Então, uns alegam, não, ele foi em corpo e espírito. Bom, Deluca, o que é que então de fato aconteceu? Ele foi em espírito ou foi em corpo e espírito? Não sei. Vocês encontrarem ele, perguntem, conversem com ele. São possibilidades. De qualquer forma, acho que aqui pouco importa a maneira como ele foi. Importa que ele foi. Não é isto? Importa que ele foi. E eu acho que aqui convém nós pensarmos, porque alguém pode estar imaginando, mas Deluca, peraí, o que tem, isso aconteceu há mais de 2000 anos, o que eu tenho a ver com essa história? Está chovendo hoje aqui, será que vai alagar Alicanduva? Eu não sei se eu vou passar. Por que a gente está contando essas histórias? Porque o apóstolo Paulo diz que Jesus tem palavras de vida eterna. E que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então por que a gente está relembrando os ensinamentos dele? Porque esse Jesus que apareceu no momento de tempestade para os discípulos, certamente pode repetir essa aparição nos nossos momentos de tempestade. Ah, mas Deluca, eu não estou num barquinho. Mas de que tempestade nós estamos falando? A tempestade dos nossos o quê? Problemas, dos nossos desafios, das nossas doenças. Porque os problemas, vocês percebem, fazem uma tempestade em nossa vida? Viram a nossa vida de ponta cabeça? Então é nesse sentido figurado que nós precisamos entender. E é interessante que Jesus aparece naquela hora crucial. E eu vejo que muitas vezes nós nos perguntamos diante das nossas crises, naqueles momentos mais difíceis, em que nós nos perguntamos: onde está Jesus? Parece que o céu se esqueceu de mim, parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que Deus nem sabe que eu existo. Mas olha aqui Jesus chegando no momento exato. E ele aparece de uma forma muito interessante. Ele poderia aparecer já dentro do barco, não poderia? Não. Ele vem tranquilo, acho que tirando uma,
com os discípulos dele, andando tranquilo. Eu fico pensando, por que ele apareceu dessa maneira? O que ele talvez quis dizer para os discípulos dele? Isso. É o que exatamente ele vai dizer quando os discípulos estavam falando para ele: "Oh, fantasma!" Ele disse assim: Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Você já pensou se ele aparece tremendo? Coragem, tão ferrado. Não, ele aparece com aquela paz, segurança, certeza que, apesar do perigo, ele está lá. Fecha seus olhos agora e pense nesse problema que você está vivendo, que te trouxe hoje aqui, que o céu até está colaborando com essa chuva. Você está morrendo de medo, você está aflito, você está desesperado, você não está vendo saída, não está vendo caminho, você não está vendo alternativa. E eis que a voz de Jesus, a presença dele aqui, esse Senhor que tem palavras de vida eterna, esse Senhor que prometeu estar conosco até o fim dos tempos, ele chega no teu ouvido, segura a tua mão e te diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Não é forte isso? Escrevam isso no papel, esse versículo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Imprima uma foto de Jesus. Escrevam isso. Põe na tua estante, na tua prateleira, na tua mesa de trabalho, no vidro do banheiro. E toda vez que você sentir que a tempestade veio forte, olhe. E mais do que repetir aquela palavra, sentir. Sentir. Porque esse Jesus que fez isto com aqueles amigos que estavam em perigo, certamente fará isso por nós. Mas, De Luca, e se 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Para onde que ele vai? Já pensou? E aqui eu vou fazer um parênteses para tentar explicar isto. Vou pegar um exemplo menor, Chico Xavier. As pessoas contam que quando estavam ao lado do Chico, o Chico conseguia ler o pensamento das pessoas. Pessoas que estavam na fila de autógrafos e que pensavam coisas, não falavam. Pensavam até coisas curiosas dele. Nossa, o Chico está gordo. Nossa, que peruca ridícula essa do Chico. Nossa, o Chico está parecendo um sapo hoje. Quando chegavam para pedir o autógrafo,
Chiquinho lindo. E ele falava: ah, minha irmã, os sapos também são de Deus. Ah, minha irmã, eu estou pelejando para fazer regime. Para cada pessoa ele tinha uma resposta. Como é que ele fazia isso? Seria algum espírito fofoqueiro que ficava na fila e chegava para ele: Chico, tá vendo a Mara ali? Olha, ela falou isso de você. Aí, não. O que era? A evolução espiritual dele, quanto mais o espírito evolui, mais ele tem poderes, faculdades paranormais. A sensibilidade dele aumenta, a aura dele se expande. E quem está no raio da aura dele, ele consegue perceber o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando, o que ela está pensando. A NASA, interessada nos poderes mediúnicos do Chico, contam alguns amigos pessoais dele, esteve aqui no Brasil e fez pesquisas, fez testes para descobrir o campo áurico dele. Quanto media esse campo? Quanto será que mede o nosso? A nossa aura? Vocês acham? 0,5 metro. Vamos ver quem dá mais ou menos. Depende de cada um. Mas, em média, os habitantes aqui do plano terreno, reencarnados no Brasil, em São Paulo, Taquera, né? Vila Matilde, tem mais ou menos quanto? Vocês sabem, 0,5 metro, 10 centímetros, 3 centímetros. Não tem mais algum otimista aí? O pessoal no fundão que é mais evoluído. 5 metros. Hoje vamos tomar passe com aquele irmão. Os médios, geralmente, quando vem esse campo áurico, em média, como disse o nosso irmão, pode ter mais, né? Mas esse mais é exceção. Em média, ele está em torno de 2 a 3 centímetros. Quando a gente reza, vai para 3,5. Quando a gente faz uma ação boa de caridade, 4, né? Depois, quando toma uma fechada, -2. Assim vai. Enfim, o Chico quanto que era? Nesses testes feitos pela NASA, eles teriam chegado ao resultado de em torno de 35 metros. Então, quem estava nessa faixa, ele, pegava todo mundo. O nosso irmão está quase lá, 5, tá. Agora, né? Agora vamos do Chico para Jesus. Qual é o poder? Qual é o campo áurico de Jesus? É do tamanho do planeta Terra. Por isso que na Bíblia está dito que Jesus tem poder sobre o céu e a terra. Vale dizer, não há um espaço, um campo, algum lugar do planeta que o campo espiritual dele não esteja presente. E que ele não seja capaz de perceber, de sentir tudo que nós sentimos quando apelamos, quando pedimos, quando estamos na sintonia dele.
Então, isso que aconteceu com os discípulos, acontece com todos nós. Pode acontecer. É factível. É possível, é real. Então veja que ele aparece então, naquela forma: coragem, sou eu estou aqui. E eu estou demonstrando uma confiança, que eu quero passar essa confiança para você, para que você também tenha. Eu quero passar para você essa fé. Quando Pedro, que estava no barco, viu e reconheceu Jesus, ele ficou tão animado que ele fez um pedido a Jesus. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Olha o que o Pedrão quis fazer. Falou: Senhor, já que é assim, eu também quero andar. E o que é que Jesus fala? Vem. Por que é que Jesus fala vem? Porque ele sabe que aquilo era possível ao Pedro. Se ele soubesse que Pedro não seria capaz, ele ia falar para o Pedro: fica aí. Concorda? Mas ele fala: vem. Veja a confiança. Veja o que ele está dizendo: olha, esta minha paz, essa minha fé, essa minha confiança em Deus, vocês também podem ter, a ponto de dominar sobre as águas, a ponto de dominar a tempestade dos problemas. Não sou só eu que posso fazer isto. Vem. E o Pedro foi. O que aconteceu de Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. E começou a andar. Imagine a sensação . Mas, sempre tem um mais, né? Mas, todavia, porém, contudo, sentindo o vento, bateu um vento forte. Imagine o Pedrão, tranquilo, confiante, se achando. Bateu aquele ventão forte. E narra aqui o Evangelho que ele ficou com medo. E aí, dá para imaginar, começou a afundar. Veja que coisa interessante. Ficou com medo, ele perdeu a autoconfiança, perdeu a fé em si. E esta é uma dos grandes problemas que a gente tem. Falta de confiança em nós. E quando a gente duvida da gente, quando a gente duvida, a gente se divide. A gente perde. A gente enfraquece. E foi por isso que ele começou a afundar. Por isso que a gente afunda em muitos projetos. Porque a gente duvida da nossa capacidade de andar sobre as águas das dificuldades.
E evidentemente que ele, quando começou a afundar, começou a gritar: Senhor, salva-me! E Jesus então estendeu a mão. Veja novamente o socorro dele. Porque ele poderia fazer: Pedrão, vai tomar uns caldos agora. Né? Não. Ele vai, estende a mão. Então veja, mesmo nos nossos momentos de fragilidade, nos nossos momentos de fraqueza, porque a gente não consegue muitas vezes ser 100% autoconfiante, não é isso? Eu lembro que eu fui fazer uma vez uma prova, há muitos anos atrás, um concurso que eu estava prestando, e tinha uma prova de datilografia. Não sei se vocês lembram o que é isto. Alguém lembra da datilografia? Quem fez curso de datilografia? Nossa, quanta gente velha. Não, IBM já é coisa mais nova. Eu sou do tempo da Olivetti. Hamilton, não é isso? E aí entrei na sala, que era a prova de datilografia. Entrei cheio de confiança, que eu tinha feito um curso, veja, curso de datilografia. Tinha diploma. Meu primeiro diploma foi de datilografia. Você tem certificado também? Ah, não tem muito. Bom. Entrei na sala, tinham mais 30 candidatos, cada um com a sua máquina. E eu, que nem um Pedrão. Aí deram um texto que você tinha que datilografar. E tinha um tempo. Você tinha que terminar aquele texto naquele tempo. Tocou a campainha, que era o início do tempo, eu comecei. Só que quando eu comecei, os outros 29 também começaram. Você imagine o barulho. Todo mundo digitando aquele barulho. Datilografando, desculpa. Eu já avancei no tempo. Né? Todo mundo datilografando, aquelas coisas que você tinha que fazer uma força, né? Engraçado, só um parênteses do parênteses. Naquela época ninguém tinha problema de tendinite, né? Não é? Agora, bom, tudo bem. Sabe qual a impressão que eu tive? Quando todo mundo estava datilografando, a minha impressão é que eles estavam datilografando mais rápido do que eu. Porque pegava o barulho de um, de outro, eu imaginei que todo mundo estava numa velocidade superior à minha. E aí eu fiquei que nem um Pedro, comecei o quê? A afundar. Falei, perdi, não vou conseguir. Eu não estou tão rápido, comecei a ficar nervoso. E aí então eu falei, calma, para, não, isso é barulho, não se importa. Aí eu fui tentando me isolar daquela situação externa. Né? Não sei se eu conto o resultado final. Bom, na quarta-feira que vem eu conto. Não, fui aprovado, graças a Deus, fui aprovado. Passei, não é? Passei. Mas quase que não passo. Falta de confiança, falta de fé, fiquei assustado, fiquei assombrado. Fiquei muito preocupado com os outros. E perdi a confiança em mim. Numa outra oportunidade, numa outra experiência que pode demonstrar, e sem querer fazer autobiografia, anos depois, fui fazer um outro concurso. O concurso tinha 80 vagas e 5.000 candidatos.
Esse nossa era isso mesmo, era a minha sensação. Né? Como é que vai ser? 2 dias antes do exame, eu falei com um professor meu. Falei, professor, o exame é domingo, mas eu acho que não vai dar. Ele falou, por quê? Foi 5.000 candidatos. Só 80 vagas. A relação candidato por vaga era desesperadora. Ele falou assim para mim, ele falou, mas o que você tem? Eu falei, a concorrência. É muita concorrência. Ele falou assim, não é. Eu falei, como não? Eu falei, não é. Você sabe qual é o único concorrente que você tem? Eu falei, não. São vários. Ele falou, não, só tem um. Eu falei, é você. Eu falei, como eu? Tem 5.000. Ele falou assim, o histórico de todos os concursos é, dos 5.000, em torno dos 5.000 candidatos, eles não conseguem preencher as 80 vagas. São preenchidas 40, 50, fica faltando candidato. Aí ele me deu uma encarada e falou assim, o senhor não vai entrar, se o senhor não entrar não é por causa dos outros. Se o senhor não entrar é porque o senhor não fez a sua parte. Aí eu saí desconjuntado. Né? Porque eu estava louco para arrumar uma desculpa. E não vou passar porque tem muita gente. Não é legal? Mas porque você não passou também, tanta gente, né? Aí a gente fica legal com a consciência, né? Anestesiada. Mas ele foi lá e me tirou esse anestésico. O senhor não passa. Mas eu havia me preparado. E entrei então, quando eu entrei naquele pátio cheio de candidatos, eu olhava para os candidatos, eu achava, esse cara é inteligente, hein? Esse cara é inteligente, esse cara é japonês, esse cara já está sabendo de tudo. Esse cara já sabe de tudo, não sei o quê, olha o código dele, olha o jeitão dele, já tem cara daquilo. Você percebe? Eu projetava tudo nos outros, os outros eram maiores, os outros podem, e eu... E aí voltei lá na conversa com o professor, não, tira o foco dos outros, boa sorte para todo mundo, mas eu tenho que fazer, confiar em mim e fazer, eu tenho que fazer. Foram 4 etapas, em cada etapa era um sufoco, porque na próxima etapa, os que passavam, eu falava, passaram os melhores agora só tem gente boa, agora só tem gente... Mas que sacrifício que foi para não afundar, que nem o Pedro afundou. Tudo bem? Não, semana que vem eu só vou contar. Passei. E aí então, quando Jesus estendeu a mão para Pedro, estendeu a mão, segurou, trouxe para o barco, e lhe disse, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Pergunta que Jesus fez para Pedro. Anote isso também, essa pergunta de Jesus. Para ler todo dia de manhã. Quando você sair para o emprego, quando você for fazer um exame, quando você for fazer uma prova. Qualquer situação em que você tem que mostrar alguma coisa sua, lembre-te de Jesus perguntando. O que ele perguntou para Pedro. Por que duvidasse? Por que você está duvidando de você? Por que você não confia na tua capacidade, na tua força, na tua possibilidade? Porque a gente fala, Jesus é Jesus. Só que ele foi feito da mesma matéria que nós fomos feitos. Deus, quando fez Jesus, ele não colocou um fermento especial. Jesus foi concebido por Deus,
da mesma forma que cada um de nós foi. Então Jesus se tornou especial por quê? Porque ele acreditou nisso, colocou em prática, se esforçou e conquistou a sua evolução. Isso quer dizer que todos nós podemos fazer a mesma coisa. E quem falou isso não fui eu, foi ele. Quantas vezes ele repreendeu os discípulos dele, porque as pessoas traziam doentes, obsediados por os discípulos curarem, e eles não curavam. E aí traziam para Jesus: ó, Jesus, eu levei lá para os teus discípulos, eles não conseguiram nada. E Jesus falava depois para eles: escuta, vocês, tudo o que eu faço vocês podem fazer, mas a base disso qual é? Primeira, confiança em si. Se a gente duvida da gente, a gente sabota. E se a gente não se governa, Pai Joaquim pede para falar isso, se a gente não se governa, alguém vai governar a gente. Se você não toma conta de você direito, alguém vai fazer isso. Percebe como que a gente dá poder para os outros? Como a gente se abandona? Nem precisa de inimigo, obsessor. Nós, muitas vezes, somos o pior obsessor de nós mesmos. Imagine a nossa mente, quantas tragédias a gente fica imaginando. Aconteceu um fato assim, a nossa cabeça já começa o quê? E agora? Vou mandar ele embora. E agora eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel. Aí eu vou ser despejado. Eu vou morar debaixo da ponte. A cabeça vai. Aí vem uma doença. Porque aí tem um princípio espiritual que diz assim: uma coisa leva a outra. Preste bem atenção nisso, gente. Uma coisa leva a outra. Se você duvidou, essa dúvida, essa fraqueza, esse medo, vai nos levar ao quê? Está aqui. Afundar. Mas a confiança leva a gente o quê? A subir. Uma atitude negativa pode me levar a outra atitude negativa. Mas quando eu faço uma coisa boa por mim, alguma coisa boa vai acontecer. Tem uma passagem muito interessante, já contei aqui alguns anos atrás, mas de um cozinheiro italiano que tentou buscar a sorte dele nos Estados Unidos. Ele cozinhava muito bem, mas ele queria se expandir, queria realizar o seu sonho de trabalhar na América. E ele foi. Óbvio que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele não podia chegar e falar assim: olha, eu sou um grande cozinheiro, tá? Eu quero um emprego de chefe. Ninguém deu emprego para ele, porque ninguém o quê? Conhecia. E aí, num dos restaurantes que ele bateu a porta para pedir emprego, o dono disse assim: o único emprego que eu tenho aqui é de faxineiro. Ele disse: eu aceito. E o senhor não sabe como eu vou deixar o seu restaurante um brinco. Ele começou como faxineiro. E ele conta que uma das coisas que ele fez, ele pegou uma escova de dente velha, e ele ia no rejunte dos azulejos, limpava tudo. Começou a fazer um serviço especial. Um dia, o funcionário responsável para fazer a salada pediu demissão, o chefe precisava contratar alguém.
Ele falou para o chefe: o senhor não sabe como é que eu sou capaz de fazer uma salada especial. E foi assim que ele foi contratado. Se destacou de tal forma que quando surgiu uma vaga para ser chefe ali, ele foi contratado. Hoje ele é dono de uma grande cadeia de restaurantes nos Estados Unidos. Ele nunca deixou de confiar nele, mas soube aplicar esse princípio. Uma coisa leva a outra. Então nós não podemos, gente, ser homens xícara. Homens de pouca fé. Horrível essa, né? Foi dura essa, né, Débora? Você me perdoa? Você me perdoa, né? Quando vocês forem tomar xícara, cafezinho, vocês vão lembrar disso. Tá? Então, assim que subiram no barco, olha o que aconteceu, o vento cessou. E os que estavam no barco se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nesse trecho eu fiquei com uma pergunta: quando é que o vento cessa? Quando Jesus entra no barco. E aí eu me perguntei, e me pergunto, e me incomodo com essa pergunta, dói essa pergunta, e eu não quero me sentir sozinho, isso que eu vou dividir com vocês. Será que Jesus está no nosso barco? Está no barco da minha vida? Vocês acham? Eu, a princípio, fui apressadinho como vocês, disse: sim, legal, claro. Aí eu perguntei: será? Porque, num primeiro momento, a gente diz está, ou eu digo está, porque eu oro, eu peço coisas para Ele todos os dias. Jesus me ajuda aqui, Jesus me cure, Jesus me endireite, Jesus ampare aqui, fulano, Jesus me socorra. Mas será que Jesus está no nosso barco? É só isto? Esta minha relação de pedinte? É só isso? É de agradecimento, sim, mas será que é só isso? Por exemplo, quando Jesus me pede para perdoar, eu sou uma pessoa que perdoa? Ou eu sou duro, inflexível? Se eu não perdoo, por exemplo, Jesus não está no meu barco. Por isso que Dr. Bezerra tem uma frase que é fantástica, quando ele diz assim: sem Jesus, uma rosa tem 1000 espinhos. Com Jesus. Não, eu acho que eu inverti, né? Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Por isso que Jesus fala: o meu fardo é leve. Venham a mim, o meu fardo é leve. Vamos pegar a questão do perdão. Quando eu não perdoo, eu estou na mágoa, eu estou na violência, eu estou no ódio, eu estou na culpa, eu estou no ressentimento, eu estou leve ou eu estou pesado? Pesadíssimo. Eu estou feliz? Eu sou uma pessoa está bem com ela, está tranquila, está leve, está descontraída? Não.
Eu posso estar cheio de razão. Fulano me fez isso, eu tenho razão. Por isso não perdoo. Não aceito. Não quero. Não sou feliz. Agora, quando eu perdoo, ele fez isso. Eu também dou as minhas. Eu também me engano, eu também tenho os meus momentos de fraqueza, de fragilidade. Deixa para lá. Já esqueci. Vamos em frente. Como é que eu me sinto? Em paz. Leve. O meu fardo é leve, meu jugo é suave, disse Jesus. Você toma uma espetada, sim. Mas quando a gente perdoa, aquilo vira flor. Agora, quando a gente toma uma alfinetada e fica no ressentimento, naquele ódio, aquilo vai virar o quê? Um jardim de espinho para nós. Vou viver feliz? Não. A gente vem aqui, eu sempre pedir cura, Jesus me cure. E às vezes está com o coração pesado de mágoa. Eu vou falar, não sei se vocês ouviram, nosso irmão Luiz Antônio Gasparetto, médium, filho de Dona Zíbia Gasparetto, médium experimentado, conhecido. Ele está com câncer de pulmão. Ele deu um depoimento, está na internet. E ele disse assim: eu estou com câncer no pulmão, sabe por quê? Que eu sempre fui duro. Eu pouco amei. Muita dificuldade de amar e de sentir amor. O câncer nasceu na zona do pulmão, em cima do coração dele, ele fala. Ele olhou a radiografia, o câncer está lá em cima do coração. Ele não consegue ver o coração dele. Então ele falou assim: agora eu estou remodelando a minha vida. Ou seja, agora ele está botando Jesus para entrar no barco dele. Eu vou amar. Eu quero ser amado. Eu quero sentir o amor das pessoas, que eu nunca me permiti isso. Sempre quis ser durão. Não é? Inflexível. Eu não sabia o quanto que eu era amado, porque ele não se permitia isso. E ele provavelmente tinha essa dificuldade de amar os outros, de ser terno. A gente é duro. Então, meus amigos, estão aí essas reflexões, e que essa chuva bendita, que a gente possa sair hoje daqui com essas bênçãos, com esse barco, e ninguém mais, nunca mais afundar, porque no nosso barco hoje entrou Jesus. Um beijo no coração.